amigos, a União Municipal Espírita de Petrópolis, mais um sábado de estudo, de aprendizado, de trabalho. Que a presença do Cristo possa estar em nossos corações, fazendo com que possamos aproveitar ao máximo essa tarde tão bela que acontece na nossa cidade, que possamos aqui deixarmos um pouco os problemas de lado para que possamos receber os benefícios da reunião que será ministrada pelo nosso irmão Serginho. Nós vamos fazer uma leitura do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Então, meus amigos, nesse momento vamos procurar acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, nos deixando envolver pelas energias do bem que essa casa emana, e vamos procurar visualizar a presença do amigo Jesus, elevando nossos pensamentos até Ele. Vamos agradecer. Agradecer, Senhor, por estarmos aqui em Tua companhia para mais uma tarde, Senhor, de aprendizado. Saibamos aproveitar este tempo em que aqui estamos, aprendendo, observando, guardando essas lições que aqui serão trazidas, Senhor, para que elas possam nos ajudar em nossos dias, em nossa caminhada, a nos refazer, a nos melhorar, a nos mostrar um sentido melhor em nossas vidas. Possamos aproveitar o tempo da vida que nos foi dado por Deus, nosso Pai, aproveitando da melhor forma possível, principalmente na prática da caridade e do amor. Obrigado, Senhor. Que Tu possas abençoar a cada irmão que aqui se encontra, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, e também o nosso irmão Serginho, que irá nos trazer a palestra da tarde. Que ele seja intuído e amparado pelos amigos da casa, pelos mentores desta casa, para que tudo transcorra em paz. Obrigado. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Bom, meus irmãos, conforme o CR já colocou aqui hoje no telão, o tema As Cartas de Paulo. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos aqui. Caiu o outro microfone. A diretora de patrimônio olhou para mim com uma cara. Então, estamos aqui mais uma vez, para a gente trazer esse estudo, essa palestra, que fala um pouquinho da vida de Paulo de Tarso. E antes da gente até entrar na questão das cartas mesmo de Paulo, eu vou falar um pouquinho da vida de Paulo. Paulo, que foi o grande divulgador do Evangelho de Jesus. Quando a gente analisa a vida de Paulo, aquilo que ele fez, o sacrifício todo que ele fez, a transformação dele, que ele era um grande perseguidor do Cristo e de todos aqueles seus seguidores, os seguidores de Jesus. Paulo era um grande seguidor, ele era perseguidor, ele combatia o cristianismo. E a partir da transformação, ele passou a ser o grande defensor e o grande divulgador do Evangelho de Jesus. E foi realmente uma vida bastante dura, porque ele precisou utilizar, e isso foi bom na sua educação antes, anterior a ele se transformar em um seguidor de Jesus, do Evangelho, a preparação dele. Então, o que a gente pretende aqui nessa tarde é trazer um pouquinho dessa história, dessa vida de Paulo. E então a gente entra no final aí da nossa palestra, propriamente nas cartas de Paulo, e a gente vai entender o porquê até a questão das cartas de Paulo. Então, quem foi Saulo ou Paulo, porque durante muito tempo ele se chamava Saulo. Então ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia, distrito da Ásia Menor, no início do século I depois de Cristo. É conhecido como o apóstolo dos gentios. E aí, como eu falei, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios depois dessa transformação dele, que ele passou a ser o grande divulgador do Evangelho de Jesus, e ele foi realmente divulgar o Evangelho de Jesus nos locais mais carentes também, principalmente, mas não só. A gente vai ver isso aí um pouco aí. Ele foi educado numa sinagoga local de Tarso. No entanto, obteve os estágios finais de sua educação religiosa em Jerusalém, sob a orientação do rabino Gamaliel. Era também cidadão romano por ter nascido numa província de Roma. Então ele tinha dupla cidadania, digamos assim. Se tornou fariseu em Jerusalém e membro do Sinédrio. Fariseu é um grupo de judeus, para quem não sabe. E aí, nesse período que ele se formou, que ele estudou, ele passou a ser um doutor da lei. Como ele era conhecido, ele era um doutor da lei, ele era muito influente e ele falava várias línguas, falava grego, latim, além do hebraico. Então ele teve uma preparação nesse início de vida, digamos assim, muito benéfica no sentido dele adquirir conhecimento. Apesar dele ser
um perseguidor do cristianismo, né? A gente vai ver também, tem algo que fez ele cada vez mais perseguir os cristãos. Mas essa preparação dele, até física, né? Por ele ser um fariseu, ele teve uma preparação muito boa também, fisicamente, não só intelectualmente, mas fisicamente também. Então isso tudo foi uma preparação, e a gente sabe que nada é por acaso, e isso aconteceu com Paulo, não foi por acaso que ele estava tendo essa preparação toda, mas até então nem ele sabia disso, né? E aí ele teve a sua conversão, quando ele teve um encontro com Jesus, né? E aí ele mudou toda a sua visão daquilo que ele concebia como algo que vinha a afrontar a sociedade, né? Que era o cristianismo, que ele tanto perseguia, para passar a ser um grande defensor. E entre algumas coisas, né, e aí essa historinha, ou esses relatos aqui dessas coisas que eu vou falar para vocês, está lá no livro Paulo Estevão. Quem tiver a curiosidade, eu indico muito, procurar ler esse livro. Esse livro é muito rico de detalhes sobre esse período e traz muitos detalhes sobre a história de Jesus, pós-Jesus, né? Nós temos aí há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo Estevão, são alguns livros que ilustram bastante esse período. E aí o que eu trouxe aqui, ele tem bastante informações desse livro Paulo Estevão. E aí então tem a questão da morte de Estevão, né, que ele conhecia como Gesiel. Abigail, que era a sua grande paixão, se convertendo ao cristianismo por conta de Ananias. Guardem bem esse nome, Ananias. Só que um tempo depois, né, a Abigail morreu e ele ficou muito triste com isso, né? Não conseguia entender muito bem ainda, né, o porquê de tudo estar acontecendo, mas ele tinha uma mágoa muito grande com o cristianismo, principalmente porque a Abigail tinha se convertido, né? E aí tinha se revelado, que era uma coisa que ele não sabia, que Gesiel era irmão de Abigail. Então assim, ele começou, né, ele passou a ter cada vez mais essa mágoa, essa raiva, digamos assim, contra o cristianismo, porque ele achava que a Abigail, tudo aquilo que tinha acontecido, né, com Gesiel e tudo mais, era em decorrência deles estarem seguindo o cristianismo. Então os detalhes dessa história, não vou ficar entrando muito nesses detalhes, estão lá nesse livro Paulo Estevão, tá? E aí ele passa, né, querer cada vez mais perseguir o cristianismo. E ele bota em mente que ele tem que ir atrás de Ananias. Ele consegue convencer, né, a história nos mostra que ele consegue, junto dos seus pares no Sinédrio, né, como se fosse assim, um parlamento da época, esse plano para ele combater os cristãos, porque os cristãos eram uma ameaça ao governo, era uma ameaça para a sociedade. Então ele consegue ali, né, ele elabora um plano de perseguição maquiavélico, que ele tinha que ir atrás de Ananias e combater todos os cristãos. Ele tinha que acabar com o cristianismo. Então, ele, como eu falei, né, ele apresenta o plano dele ao Sinédrio, né, dizendo que isso estava prejudicando muito a sociedade, né, e ele precisava ir principalmente onde se encontrava Ananias, que era em Damasco, na cidade de Damasco.
Então ele elaborou o plano dele para ele sair de Jerusalém, ir para Damasco atrás de Ananias. Só que ele não falou exatamente que isso tinha uma vingança pessoal. Ele ia atrás de Ananias porque ele achava que Ananias que tinha corrompido Abigail, consequentemente ela tinha morrido e ele tinha toda essa mágoa pessoal, ele tinha que ir atrás. Só que ele falou que era o cristianismo como um todo. Ele perseguia o cristianismo, mas ele tinha uma vingança pessoal por trás. Então ele elaborou esse plano, apresentou para o Sinédrio, né, que era esse parlamento lá para ele, e ele conseguiu, né, a aprovação para poder ir até Damasco, né, para poder combater o cristianismo, né, fazer algo como um inquisitor religioso, né? Ele ali obteve um poder. Ele, apesar de Gamaliel, que era o seu grande orientador, era o seu grande mentor, como eu falei agora há pouco, na sua educação, Gamaliel falou: poxa, você está exagerando, você está fazendo algo que não é justo. Para que isso? Porque Gamaliel era um simpatizante do cristianismo. Mas ele não escutou Gamaliel, não escutou mais ninguém, ele estava obcecado em ir até Damasco. E aí foi então que, às portas de Damasco, ele se encontra com Jesus. E esse encontro é dito como ele se encontra com uma grande claridade que o cega, e ele só escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica com isso na cabeça, ele acaba com essa luz ficando cego, né? E era Jesus falando com ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele acaba sendo levado, né? Ele tinha dois acompanhantes ali com ele, que estavam junto com ele indo a Damasco, levam ele para Damasco, né? Eles não entenderam nada, porque eles não viram nada, eles só viram ele caindo lá, tendo um ataque, como se fosse um ataque. Mas enfim, levaram ele, estava cego, levaram ele para Damasco. E foi então que, em Damasco, ele foi orientado a procurar Ananias, né? Que era alguém que iria ajudá-lo. Só que Ananias, quando recebeu essa instrução de que ele deveria ajudar Saulo, ele falou assim: como assim? Como que eu vou ajudar um cara que está nos perseguindo? Alguém que quer acabar, que veio aqui atrás de mim. E aí então ele recebe uma orientação que diz assim: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escolta para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. E essa orientação ele recebeu através de uma comunicação, uma mediunidade, uma comunicação mediúnica, né, digamos assim, onde Ananias ouviu isso do próprio Jesus. Jesus se comunicou com Ananias e deu essas instruções que ele deveria ir lá atrás de Saulo, porque Saulo era uma pessoa que iria ajudar muito no cristianismo. E Ananias não entendendo nada. Como assim, né? Como? Enfim, e aí a história se desenrola, né? Acaba que Ananias cumpre aquilo mesmo sem contra-vontade, né? Ananias mesmo contra a vontade acaba indo lá, né? E ajuda Saulo, né? Fazendo um batismo, né? Todo aquele ritual que era peculiar da época, né?
E só que aí então, né, o Saulo ali da época, ele era o grande perseguidor. Como que ele ia então passar a divulgar, né, passar a defender? Se todos o conheciam como o grande perseguidor, como agora acreditar nele? Como acreditar então que ele realmente agora defendia o cristianismo? Né? Então todo mundo ainda se assustava muito. Mas enfim, ele ficou um tempo no deserto, vivendo no deserto, né, no oásis de Palmira, trabalhando lá, tentando reconstruir a sua vida, tentando esquecer aquele passado dele de perseguidor, para que ele realmente encarasse a nova realidade que foi mostrada para ele, a verdade foi mostrada para ele. E aí ele conhece um ancião chamado Ezequias, irmão de Gamaliel, que era cristão. Esse sim era mais praticante do que Gamaliel, e que passou a ser então um novo mentor de Saulo, né? Ele também conheceu Prisca ou Priscila e Áquila, judeus também convertidos ao cristianismo. E essas pessoas foram muito importantes para que ele fosse cada vez mais inserido na comunidade cristã e ganhasse confiança. Porque se não fossem essas pessoas aqui, ele não conseguiria realmente ganhar essa confiança. Todo mundo olhava para ele e falava: não, esse cara vai querer me matar, esse cara vai não sei o que, esse cara está perseguindo a gente. Mas ele já estava até descaracterizado fisicamente, digamos assim, das vestes e tudo, estava com um semblante mais humilde, não era mais aquele Saulo de antigamente. E essas pessoas fizeram com que ele cada vez mais fosse uma pessoa mais humilde, mais a favor realmente do cristianismo, e eles defendiam ele, porque ele teve essa visão com Jesus, ele teve o apoio de Ananias, que o Ananias era muito influente, era um cristão muito influente da época. Então ele realmente conseguiu ganhar essa confiança dos cristãos. Teve a influência também de Barnabé, que era outro grande influente do cristianismo, mas enfim, ele tinha muita rejeição. Não foi fácil, não foi fácil. A gente, né, sabe como é difícil, né, uma pessoa que comete um delito, ou uma pessoa que tem uma conduta e de repente ela mudar. A gente sabe que é difícil, né, a gente aceitar muitas vezes que as pessoas mudem, mas isso não foi diferente com Paulo, né, ou Saulo. Ele teve uma fuga para Cesareia, depois para Tarso, porque aí ele passou meio que ser realmente uma pessoa não grata, e ele queria estar junto dos cristãos, mas ele não era uma pessoa grata, né? Bem-vinda ali, né? Então ele sofreu bastante até ele conseguir. Enfim, mas até que ele conseguiu então ganhar essa confiança, ele começou a pregar, ele começou a defender, ele começou realmente a ser um cristão. E aí ele começou a fazer algumas viagens para fazer a divulgação do cristianismo. Ele pegou os pergaminhos dos ensinamentos que ele tinha, que ele adquiriu com Bernabé, com todos esses que, Ezequiel, todos esses que fizeram parte ali dessa conversão dele, e saiu em viagens para divulgar o cristianismo. E por onde ele passou, eu vou mostrar aqui os caminhos que ele percorreu. Em cada lugar que ele passou, ele fundava uma igreja. Ele foi fundando comunidades, ele foi fundando, né, igrejas e grupos, né, de cristãos para se reunirem, falarem, discutirem, conversarem sobre o Evangelho de Jesus. E isso graças a ele, porque ele saiu em viagem. Só que essas viagens, né, elas não eram fáceis. Imagine naquela época, há mais de 2000 anos, como que não eram essas viagens. Hoje nós temos muitas facilidades. Agora imagina naquela época. Não só isso, né, tudo.
cartas, né, comunicação, transporte, então tudo. E ele morreu, ele quase morreu algumas vezes. Ele pegou doença, ele sofria muito do cansaço físico, porque vários locais ele caminhou, foi caminhando, ou no lombo de um burro, né? Algumas embarcações para atravessar, né, os rios, embarcações muito precárias. Então, ele sofreu assim bastante. Então, por isso que eu falei, toda a sua preparação, tudo aquilo que ele viveu no início da vida dele, antes dele se converter, foi algo que lhe deu uma preparação muito grande, até mesmo para lidar com essas situações de rejeição dele, quando ele foi rejeitado pelos cristãos. E essa força física dele, que ele ganhou porque ele era um atleta, ele era um fariseu de porte atlético e militar, ele então teve essa preparação. Então tudo isso que ele precisou fazer agora para as suas viagens, para divulgar o cristianismo, ele carregava consigo da vida dele antes dessa conversão. Então ele teve, né, a missão de levar o evangelho aos povos gentílicos, assim como os judeus, seus irmãos de raça, né? Então, gentílicos eram todos aqueles que não eram judeus. Então, eles eram chamados de gentios ou gentílicos. Então, ele teve essa missão, né, de divulgar o evangelho por onde ele passava. E aí, como eu falei, né, ele fundou igrejas, núcleos de estudo do evangelho, para que esse povo, né, tivesse o conhecimento de tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado e seus apóstolos. E aí, né, aqui a gente traz algumas das suas viagens, né, entre 45 e 49 depois de Cristo, né? Ele realizou basicamente 4 viagens missionárias. E aí a gente vê nesse mapinha ali por onde ele passou. E aí ele passa a usar definitivamente o nome de Paulo. Ele tinha então o nome de Saulo, né, que ele trazia desse período anterior, e isso foi dito por Lucas. Foi até como se fosse uma estratégia mesmo, né? Não, eu não sou Saulo, eu sou Paulo. Uma forma dele até se livrar do passado dele, para que ele realmente passasse a adquirir uma nova vida. Como Paulo também tinha um significado para a sua vida, ele passou a adotar esse nome de Paulo romano, né, o nome romano, em vez do nome judaico Saulo, que foi uma transformação, assim, acho que realmente, vou usar Paulo, que Paulo é o divulgador do Evangelho de Jesus. Então aqui a gente vê ali alguns locais em que ele passou nessas suas 4 viagens. Entre o ano de 50 e 52, né, ele fez uma segunda viagem, digamos assim, né? Aqui nesse mapinha também a gente pode ver ali os locais que ele passou. Ele tinha dois, né, Bernabé e João Marcos, que o ajudavam, né? Ele não estava sozinho. Ele tinha sempre alguns cristãos junto com ele. E Bernabé e João Marcos eram sempre fiéis escudeiros dele. Mas acabou que num determinado momento eles se separaram, porque Bernabé e João Marcos foram para um outro caminho, também com a intenção de divulgar e fundar igrejas, enquanto que ele tomou um outro caminho, né? Mas Silas, né, continuou com ele. Então tinha Bernabé, João Marcos, Silas, né? E ele passou por esses locais aí, então, nessa segunda viagem. Numa terceira viagem, né, entre 53 e 58,
ele faz aí, então essa viagem de novo, né? Em algumas ele até repetia a sua passagem, para ir lá ver como é que as coisas estavam acontecendo. Será que estão precisando de mim? Está tudo bem? Estão entendendo realmente o Evangelho? Estão divulgando? Estão entendendo realmente aquilo que Jesus trouxe? Então ele às vezes passava de novo pelas localidades como um apoio. Só que isso, como eu falei, não era fácil. Eram viagens muito longas, muito cansativas, mas ele estava firme no seu propósito, que era o divulgador do Evangelho de Jesus. Aqui uma outra viagem, né, que aí ele já estava mais cansado, então é tida como uma última viagem, que aí ele foi para Roma, né, saindo de Jerusalém, passando por Chipre, Rhodes e Creta, na Grécia, alcançando a Sicília e o sul da Itália. Após sua estadia em Roma, segue viagem para a Espanha, isso segundo Emmanuel. Aqui um mapa mais atual da região, né, onde a gente vê toda essa região aqui, ó. Eu não vou conseguir apontar, essa região toda aqui. E hoje a gente vê como essa região está em conflito, né? Uma coisa que deveria ter paz, mas ainda anda cheio de conflitos. Bom, e aí então a gente chega às epístolas ou às cartas de Paulo. Como ele já estava bastante cansado dessas viagens, mas ele já tinha feito um bom trabalho, né? A semente, principalmente, ela já estava lá plantada em vários locais que ele tinha passado. Só que a coisa não era fácil, não era tão simples assim. Os problemas aconteciam em cada comunidade e não tinha mais o apoio dele. Paulo não fazia mais as viagens que ele costumava fazer para ir lá dar o apoio, para saber como é que estava, para trazer o conselho dele. Então não tinha mais Paulo presente. E aí, como fazer, né? Então Paulo iniciou o movimento das cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição espiritual amorosa de Estevão. Então, Estevão, que já tinha desencarnado, né, já no passado, estava na espiritualidade, apoiando então Paulo, para que ele pudesse escrever essas cartas. Através de suas epístolas, Paulo transmitiu aos seus discípulos uma fervorosa fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição. As cartas ou epístolas de Paulo são denominadas pastorais porque estão dirigidas a um destinatário específico. Trata-se de instruções, conselhos, repreensões ou exortações do apóstolo aos seus discípulos. As demais epístolas existentes no Evangelho de Pedro, João, Judas, Tadeu, ao contrário, são de caráter universal, porque destinadas aos cristãos em geral. Então tem essa diferença. Existem as cartas, as epístolas de Pedro, né, João, Judas, Tadeu, mas um pouco diferente. E essas de Paulo eram realmente direcionadas a um povo. Por que Paulo teve a ideia de escrever essas cartas? Por onde esteve, sempre chegavam emissários das igrejas com assuntos urgentes, conflitos. Nem sempre os discípulos, Silas e Timóteo, estavam disponíveis para substituí-lo. Então, nem aqueles que eram seus companheiros, eles também não estavam disponíveis ou também já estavam mais velhos,
já não tinham mais condições de viajar. Então, como é que ele ia viajar? Porque ele ainda não tinha tido a ideia de escrever cartas, ele estava, né, chegava até eles informações, chegavam até ele pedidos e reclamações de que aquela comunidade não está se entendendo, estão interpretando errado aquilo que é do Evangelho, estão desvirtuando os ensinamentos. Quando Paulo podia, ele ia lá e repreendia. Quando ele podia viajar, quando ele ainda estava viajando. Mas agora ele já não aguentava mais, ele já estava cansado mesmo, né? E teve um evento também da sua prisão. Então ele não conseguia mais fazer o que ele vinha fazendo. E então ele pensou, vou escrever as cartas. Mas não foi também assim do nada, né? E aí ele orou fervorosamente, o que eu faço? Estão em conflitos, estão com problemas, o que eu faço? Então ele orou, né, fervorosamente a Jesus, pedindo orientação, o que eu faço? O que eu devo fazer? E então, nesses pedidos, nessas orações, né, que Paulo tentava ali buscar essa orientação espiritual, pedindo a Jesus que o orientasse, Jesus, numa comunicação para ele, falou assim: não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, nesse momento, ele entendeu que ele poderia continuar presente sem estar fisicamente presente. Através das suas cartas, seriam cartas de respostas, de orientação, de aconselhamentos àquelas comunidades, né? Ele conseguiria se fazer presente, uma vez que fisicamente ele não conseguia, mas as cartas, elas fariam o papel de orientação, aquilo que ele não podia mais fazer fisicamente. Então ele passou a escrever essas cartas. E aí, como eu falei anteriormente, né, elas não foram, apesar de também serem de orientações gerais, elas foram um pouco mais específicas, não foram como as outras cartas. Então, elas tiveram um cunho mais específico, né, mais direcionado, digamos assim, porque elas eram as cartas para responder, para resolver conflitos. Ele recebia muita coisinha, porque o grupo tal está interpretando dessa maneira, mas a gente não interpreta, e tinha sempre aquelas rivalidades, que não acontece hoje em dia, né, gente? Mas é isso. Então ele passou a escrever, e como ele tinha já dado o exemplo dele de fisicamente ir lá, né, representar, defender, orientar fisicamente, né, estar presente, Jesus orientou ele, que ele, com as cartas, ele também iria ter esse efeito de ajuda, para ele se tranquilizar que não teria problema ele não ir fisicamente lá. E aí existem, né, podem ter mais do que 14 cartas, mas as que a gente tem conhecimento, né, são 14. Tem a carta aos Romanos,
2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 também, Timóteo 2, Tito, Fílemon e Hebreus. Então são várias cartas e ele respondia. Eram cartas, como eu falei, por exemplo, né, eu vou tentar aqui passar por elas, eu acho que vai dar tempo. A Epístola aos Romanos, né? Paulo se encontrava em Corinto, em vias de partir para Jerusalém, quando escreveu a sua Epístola aos Romanos, no inverno de 55, 56 depois de Cristo. Por essa carta se percebe que Paulo não esteve presente nem fundou a Igreja Cristã de Roma. Não existem dúvidas relacionadas à autenticidade da Epístola aos Romanos. Paulo analisa as divergências existentes entre os judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Representa, porém, uma das mais belas sínteses da doutrina paulina. Então, em Roma, é uma curiosidade, mas é interessante, né? Como que, apesar dele receber solicitações, reclamações, orientações, ele não foi ele que fundou a Igreja de Roma. Mas ele orientou, ele passou cartas de resposta para o povo de lá. Né? E uma coisa interessante também é que nem todas as cartas têm um reconhecimento de autenticidade. Serem, né, muito antigas, tem algumas divergências, então ao longo do tempo muita coisa se perdeu, mas nós temos muitas informações sobre essas cartas e todo esse estudo aqui que foi feito, ele tem uma orientação que os espíritos nos dizem que realmente, né, há uma veracidade nessas cartas escritas realmente por Paulo. Se não foi escrita por ele, foi por alguém que estava com ele e ele ditou para essa pessoa escrever, e algumas ele ditava, mas a pessoa, às vezes na escrita ali, desviava um pouquinho na forma de escrever, não no seu conteúdo. Então, por isso que há algumas divergências, tá? Mas elas têm o seu papel na nossa história. Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios, né? Aqui agora a Epístola aos Coríntios, destacando em ambas Jesus como a sabedoria de Deus. As 2 epístolas aos Coríntios compõem-se provavelmente de várias pequenas cartas ou bilhetes escritos por Paulo à igreja cristã de Corinto, início, né, ali dos anos 50 depois de Cristo. Por causa do seu conteúdo e extensão, essa epístola se situa entre as mais importantes. Então, essa aqui foi um apanhado de bilhetes, recados, orientações para compor essa carta, tá? A síntese dessa primeira epístola, né, a primeira carta aos Coríntios, né, da concórdia e união no Cristo, a missão dos pregadores, necessidade de vida moral reta. O cristão não é idólatra, nem faz sacrifícios aos ídolos. Os dons do Espírito ou carismas, a necessidade da caridade. Então aqui ele está passando, né, essas orientações, porque o povo tinha muita divergência e tinha contradições no entendimento dessa conduta na vida moral reta. Os pregadores, aqueles que estavam defendendo o Evangelho de Jesus, a forma de se pregar, né, de transmitir essas orientações, a necessidade da caridade, porque o povo de Coríntios, eles eram muito vaidosos, eram muito orgulhosos, então ele já trazia aqui a necessidade da caridade, da humildade,
Na segunda, o caráter do ministério cristão, as tribulações decorrentes da divulgação do cristianismo, necessidade do bom ânimo deter nas coisas espirituais, cuidado com os falsos profetas. Então isso eram tudo coisas que vinham acontecendo, né, que traziam para ele, olha só, a gente está tendo muita dificuldade de divulgar o cristianismo, mas ele afirmava, sim, temos muitas dificuldades, mas precisamos permanecer perseverantes, precisamos seguir em frente, manter o bom ânimo, se deter nas coisas espirituais, deixar as coisas materiais de lado, coisas que hoje a gente aprendeu, né? A gente nem se liga muito nas coisas materiais, só que não, né? E o cuidado com os falsos profetas, aqueles que estavam tentando principalmente ganhar dinheiro, divulgando o cristianismo de uma forma a obter ganhos, ou até aqueles falsos profetas promovendo ou divulgando coisas falsas. A epístola aos Gálatas, né, que é a Galácia, província romana, então o povo de Galácia é chamado de Gálatas. Nessa carta, escrita possivelmente entre 48 e 55, foi enviada em especial às igrejas de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe e talvez a Glácia étnica. Paulo faz uma apaixonada súplica aos cristãos das diferentes igrejas para que não se desviem do Evangelho. E o pano de fundo para isso, né, foi o ressurgimento do nacionalismo militante da Judéia nos anos após 44. Esses militantes, que vieram a ser chamados de zelotes, tratavam os judeus que confraternizavam com gentios como traidores. A coisa estava caminhando bem, né? Os gentios, né? E os judeus já estavam começando a aceitar, só que entrou um novo movimento, né? Um movimento de separação, de traição. Então, Paulo tentando apaziguar novamente, fazer instruções, fazer com que as coisas ficassem mais tranquilas. A análise dos ensinamentos que segue deve considerar sempre a ação dos zelotes que desejavam, por um lado, que os judeus convertidos voltassem ao judaísmo e, por outro lado, desmoralizar a mensagem cristã e a Paulo, considerado traidor por ter se tornado cristão. Constância na fé cristã, fidelidade ao Cristo, o homem com Cristo é livre. São algumas das instruções, né, que Paulo passava para esse povo. A epístola aos Efésios, Éfeso como ponto culminante da atividade missionária de Paulo, e foi de Éfeso que Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios. A epístola aos Efésios foi escrita entre os anos de 61 e 63, quando Paulo estava preso, possivelmente em Roma, e faz parte do grupo das cartas denominadas Epístolas do Cativeiro. Então, durante o tempo que Paulo, mesmo preso, ele continuava escrevendo, era o que ele ainda podia fazer. E aí ele se beneficiava um pouco, principalmente se ele estava realmente preso em Roma, ele tinha um pouco de privilégio porque ele era um cidadão romano também. Lembra que eu falei da dupla cidadania? Então ele de alguma forma, mesmo estando preso em Roma, ele, por ser um cidadão romano, ele tinha ali algum privilégio, que era conseguir receber cartas dentro da prisão e emitir as cartas também. Então ele conseguia de alguma forma aí escrever as suas cartas, tinha alguma regalia, né?
Então, a síntese dessa carta, né, a salvação pela graça, a unidade da fé no Cristo, santidade dos costumes, a armadura de Deus. A epístola aos Filipenses, né, povo de Filipos. A epístola traz um apelo do apóstolo aos cristãos, pedindo-lhes que vivam de maneira condigna do Evangelho, em unidade, harmonia e generosidade, sem lamúrias nem queixas, mantendo sempre diante de si Jesus Cristo como o modelo supremo de toda ação moral. A autenticidade da epístola aos Filipenses não é posta em dúvida, ou seja, essa aqui não tem dúvida, essa aqui foi Paulo que escreveu. Filipenses faz parte do grupo das epístolas do cativeiro, como eu falei, né? Paulo se encontrava prisioneiro quando a escreveu, não se sabe exatamente onde, Roma ou Cesareia, na Palestina ou em Éfeso. A síntese dessa carta, né, exemplo da vivência do Evangelho, exortação à perseverança, ao amor fraterno, à humildade, cuidados contra os maus obreiros, cultivo dos bens espirituais. A carta de Paulo aos Filipenses atesta que este representa um exemplo de cristão que absorveu o sentido espiritual do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. A epístola aos Colossenses. A epístola aos Colossenses faz parte do grupo das epístolas também do cativeiro. Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma. A epístola aos Colossenses parece ter sido escrita bastante cedo, no período em que Paulo estava na prisão, por volta de 60 a 61. É a síntese dessa carta, né? Exortação à espiritualidade, ao amor fraterno. A epístola aos Tessalonicenses. As duas epístolas dirigidas aos Tessalonicenses são considerados os primeiros escritos de Paulo e também os mais antigos do Novo Testamento. Não há dúvida de que Paulo foi o seu autor. Percebe-se igualmente que Paulo se encontrava na primeira fase de compreensão do Evangelho. O enfoque principal da primeira epístola é a futura vinda do Cristo, chamada de parousia. A segunda epístola suscita problemas para os quais não há respostas consensuais. Então, foi bem no início, quando ele começou a escrever as suas cartas, né? Então, ele às vezes não tinha um consenso em suas respostas. Ainda estava aí nesse início de entendimento do Evangelho. As duas epístolas a Timóteo são classificadas de pastorais, porque salientam a firmeza doutrinária, a consagração ao ministério do Senhor. O caráter que se diria hoje dogmático e moralista dessas cartas é julgado pelos críticos como sinal de que não saíram da pena do mesmo autor de Romanos ou Gálatas. Timóteo foi importante e dedicado servidor do Evangelho, além de grande amigo de Paulo. A autoria dessas epístolas é contestada. Então, é uma epístola que foi assim, direcionada a uma pessoa, que era um outro divulgador do Evangelho, que era um grande amigo de Paulo, e eles trocavam bastante informações, eles estavam sempre dialogando sobre o Evangelho. E nessa carta que ele escreve diretamente para Timóteo. Epístolas a Tito. Tito também é chamado de pastoral. O discípulo foi importante associado de Paulo, que como Timóteo esteve sempre muito próximo dele, né, do apóstolo Paulo. Acompanhou Paulo em sua segunda viagem a Jerusalém, serviu como seu emissário a Corinto e foi por ele designado para supervisionar a igreja de Jerusalém. Paulo se refere a Tito como seu parceiro e colaborador. A autenticidade da epístola é questionada. Supõe-se que a carta tenha sido escrita por um outro discípulo de Paulo no fim do século I. Os assuntos abordados na epístola a Tito são semelhantes aos existentes nas cartas dirigidas a Timóteo. Trata-se de diretivas para a organização e conduta das comunidades confiadas a esses discípulos. Epístolas a Filemon. Essa epístola aqui é uma epístola curiosa, porque Onésimo
foi um prisioneiro junto com Paulo. E eles se tornaram muito amigos, porque Onésimo era realmente um criminoso, né, um fora da lei, e acabou que ele, quando teve com Paulo preso, ele se converteu e deixou de ser criminoso, até que ele ganhou a liberdade, né? Inclusive ele era escravo. Quando ele foi liberado da prisão, ele voltou para o seu dono, que era Filemon, e Paulo escreveu uma carta para ele: leva essa carta aqui contigo, para que ele pudesse apresentar para o seu senhor como ele se tivesse realmente convertido, e agora ele era uma pessoa diferente, era uma pessoa boa, que seguia o bem, né? Então Paulo ali tentou, nessa carta, escrever para que, inclusive sugerindo que ele fosse liberto. Então foi uma carta muito direcionada, digamos assim, né? Epístola aos Hebreus. Hebreus é um termo étnico aplicado aos antigos israelitas ou judeus, como são denominados no Novo Testamento. Discute-se ainda hoje o verdadeiro gênero literário desse documento escrito e dirigido aos hebreus. Carta, discurso, tratado escrito sob forma epistolar, há pontos que sugerem um discurso espontâneo, característico da língua falada. Ao contrário de todas as precedentes, a Epístola aos Hebreus teve a sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade. Pode ser que essa epístola aqui tenha sido uma daquelas que alguém que acompanhava Paulo e acabou escrevendo tudo aquilo que Paulo falava. Era alguém que o acompanhava, então foi um escritor aqui, não propriamente Paulo. Emmanuel, entretanto, nos afiança que, enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, gozando de relativa liberdade por ser cidadão romano, mantinha um encontro com os judeus que residiam na cidade imperial. E a síntese dessa carta, né, a superioridade do Cristo, inutilidade dos cultos exteriores, é necessário perseverar na fé, não temer as provações, ser caridoso permanentemente. Desculpa, acabei passando aqui. Então, essa última carta aqui, né, que eu trouxe aqui aos Hebreus, tinha sempre, a maioria delas aqui, como eu falei, tinha sempre isso, né? Mostrando o quanto Jesus era realmente nosso modelo e guia, o quanto nós deveríamos nos livrar dos cultos exteriores, né? Da vaidade, orgulho, tudo aquilo que realmente nos atrapalha na nossa vida, né? O quanto a gente deve perseverar na fé, ter essa confiança, ter essa fé em tudo aquilo que a gente acredita no Evangelho, a gente não se deixar se levar por qualquer coisa, a gente todas as nossas provações, o quanto a gente deve confiar naquilo que a gente faz, e a questão de ser caridoso, né? A gente deve ser caridoso sempre, não só a caridade, como eu já falei aqui algumas vezes, a caridade material somente, a caridade de todos os gêneros, é a caridade de ouvir, é a caridade de falar, dar um conselho, a caridade no seu sentido mais amplo. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que, apesar de ter sido bastante maçante aí, porque é muita informação, espero que vocês tenham apreciado aí, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde. Nós agradecemos ao trabalho, a apresentação do Serginho. Como ele disse, falar de Paulo e das suas cartas sim, se fosse detalhar mais, a gente ficaria aqui muito tempo, então, para resumir isso tudo, é bem complicado. Mas, realmente, esse livro, Paulo Estevão, é imperdível.
Quem não teve oportunidade de ler, leiam. Você começa a ler, não tem vontade de parar. Você quer ler ele todo. Eu duvido que algum de vocês as lágrimas não vão rolar, porque ele é fora de série. Então fica aí a sugestão, tá bom? Obrigado, Serginho. Pedir Valéria para fazer a nossa prece, para em seguida nós partirmos para a segunda parte, que é o passe. E assim, Senhor, agradecemos por essa tarde, os teus ensinamentos, mais uma vez, trazidos aqui pelo nosso irmão Sérgio, que possamos refletir por todos aqueles teus enviados para falar dos teus ensinamentos, para lembrarmos nos dias de hoje tudo o que passou por nós, tudo o que veio aqui nos ensinar, que possamos trazer para os nossos corações os ensinamentos do Cristo e principalmente o seu amor tão necessário nos dias de hoje, para que possamos calar a nossa mente e abrir o nosso coração aos nossos irmãos, compreender que todos nós somos filhos de um único Pai, todos somos irmãos e precisamos praticar o amor que Jesus nos ensinou, e possamos retornar em paz para os nossos lares e sempre na companhia do Cristo, que é assim. Os nossos irmãos aplicadores de passe,